Prezados alunos, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Vamos lá. Ainda o nosso tema é aplicação da lei penal, certo? Então vamos com tudo que vai dar certo. Vai não, já deu certo. Continue estudando, eu sempre falo, só não passa um aluno, que é aquele que desiste. Então vamos lá, foco, turma, sangue no olho, persevera que vai dar certo, beleza? Vamos lá então, uma questão agora de aplicação da lei penal, retirada do exame 19 da OAB. Então vamos lá, ó. Em razão do aumento do número de crimes de dano qualificado contra o patrimônio da União, pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa, foi editada uma lei que passou a prever que, entre 20 de agosto de 2015 e 31 de dezembro de 2015, tal delito, artigo 163, parágrafo único, inciso 3 do Código Penal, passaria a ter uma pena de 2 a 5 anos de detenção. João, em 20 de dezembro de 2015, destrói dolosamente um bem de propriedade da União, razão pela qual foi denunciado em 8 de janeiro de 2016, como incurso nas sanções do artigo 163, parágrafo único, inciso 3 do Código Penal. Considerando a hipótese narrada, no momento do julgamento, em março de 2016, deverá ser considerada, em caso de condenação, a pena de... Professor, vamos lá. Antes de resolver, me explica a questão? Explico. A questão de número 4, ela resolve o problema do artigo 3º do Código Penal. O artigo 3º do Código Penal, ele traz o tema lei penal temporária e lei penal excepcional. Primeira coisa, o que é uma lei penal temporária? Lei penal temporária é aquela que tem data certa para começar e terminar, certo? É o caso aqui da nossa questão, ó. A prova deixou claro, vou até grifar, ó. Vou até grifar, ó. Foi editada uma lei que passou a prever que entre 20 de agosto de 2015 e 31 de dezembro de 2015, certo? Ó, lei temporária. Ela tem data certa para começar e data certa para terminar. Perfeito? O que é uma lei penal excepcional? A lei penal excepcional, ela é criada por um período de excepcionalidade, como, por exemplo, uma guerra. Então, ela só vai ter vigência enquanto estiver acontecendo esse período excepcional que fez com que essa norma fosse criada. Mas qual é a diferença da temporária para excepcional, professor? A temporária tem um dia certo, ó. Dia 31 de dezembro de 2015, ela acaba, ela deixa de ter vigência. A excepcional, quando que vai terminar uma guerra? Quando um país declara uma guerra, veja, ou quando explode uma guerra interna, quando que se vai terminar essa guerra? Ninguém sabe a data certa. Então, essa lei vai ter vigência somente nesse período, embora não haja um dia específico para terminar a guerra, no meu exemplo. Tá bom? Agora, a norma penal temporária e a norma penal excepcional, elas têm duas características. Quais são as características da norma penal temporária e da norma penal excepcional? Primeira característica, elas são autorrevogáveis. O que são autorrevogáveis? O que é isso, professor? Elas não precisam de uma lei que venha e a modifique ou as revogue. Por quê? Porque elas já nascem com a data da sua morte. Professor, não entendi. Ué, turma, toda lei tem 5 características. Você aprende lá, ou né, no estudo, nas aulas de introdução ao estudo do direito, ou em direito civil, em direito constitucional. A lei ela é geral e abstrata, ela é imperativa, ela é autorizante, ela emana de autoridade competente, mas o que me interessa? Toda lei, como regra, tem o princípio da continuidade, ou seja, ela é contínua. Você aprende assim, ó, toda lei tem vigência até que outra lei venha e a modifique ou a revogue. As leis temporárias e leis excepcionais, elas são assim? Não, elas são autorrevogáveis.
certo? Ué, a lei temporária. Chegou aqui no meu exemplo dia 31 de dezembro, ela já morre automaticamente. No meu exemplo de lei excepcional, a lei da guerra. Acabou a guerra, precisa vir uma lei e falar essa lei está revogada? Não. Se ela é uma lei criada por um período de guerra, acabou a guerra, ela automaticamente deixa de existir. Então, lei temporária e lei excepcional, primeira característica, elas são autorrevogáveis. E a segunda característica delas, elas são ultrativas. O que significa serem ultrativas, professor? Decora, efeito carrapato. Os crimes praticados na vigência da lei temporária e da lei excepcional, veja, o crime gruda, a lei gruda no crime e não larga mais. Mesmo que essa lei morra, depois da morte dela, o réu continua respondendo pelo crime criado em lei temporária e lei excepcional? Sim, efeito carrapato. Então elas são autorrevogáveis e ultrativas, ó, gruda e não larga mais. Então, como regra, mesmo que o crime deixe de existir, vai ter abolício crimes? Não. Como regra, mesmo que essa pena maior, criada pela lei temporária e lei excepcional, deixe de existir, veja, o réu vai responder por ela, porque isso se chama ultratividade. Perfeito? Então, ó, já te dei a resposta. O nosso cliente praticou o crime, ó, o nosso cliente praticou o crime no dia 20 de dezembro de 2015. Ou seja, durante a vigência da lei que é temporária. Só que ele só vai ser julgado em março de 2016, quando essa lei já não existe mais. A prova quer saber. E agora? Você vai julgar ele de acordo com a pena mais grave criada pela lei temporária, ou você vai julgá-lo com a pena mais branda em vigor na data do julgamento. O aluno que não conhece o artigo 3º fala, claro que é a lei penal mais benéfica para o réu. A resposta é negativo. É uma exceção ao que nós estudamos no artigo 2º do bloco anterior. Certo? Então vamos lá? A letra alternativa A. Então o réu vai ser julgado com a pena mais branda, ou seja, de 6 meses a 3 anos de detenção, pois a Constituição prevê o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu. Errado. B de bola. 2 a 5 anos de detenção, pois a lei temporária tem ultratividade gravosa. Certa ou errado? Certa, é uma lei temporária, ultratividade gravosa. C de casa, 6 meses a 3 anos de detenção, pois aplica-se o princípio do tempus regit actum. Claro que não. E a letra D, de 2 a 5 anos de detenção, pois a lei excepcional tem ultratividade gravosa. Tiago, a D tá certa. Tá? Mas aí que é o detalhe. Qual é a diferença da B para D? Ó? A pegadinha está em você saber se a lei é excepcional ou temporária. Certo? Por que a B de bola é a correta? Porque aqui não é lei excepcional, é lei temporária. Então a D de dado está incorreta. A única correta para a questão é a alternativa B de bola, queridos. Beleza? Vamos lá. Exame 21. Revoltado com a conduta de um ministro de Estado, Mário se esconde do interior de uma aeronave, atenção, pública brasileira, que estava a serviço do governo e no meio da viagem, já no espaço aéreo equivalente ao Uruguai, desfere 5 facadas no ministro com o qual estava insatisfeito, vindo a causar-lhe lesão corporal gravíssima. Diante da hipótese narrada, com base na lei brasileira, assinale a afirmativa grifa correta. De novo, turma, para quem assistiu o bloco anterior, é uma questão de lei penal no espaço, artigo 5º do Código Penal. Você lembra que eu falei para você do artigo 5º, parágrafo 1º, território por extensão. Ó, o avião, essa aeronave, era de direito público brasileiro. Então ele é território por extensão em qualquer lugar do mundo. Então a prova tentou te confundir. Falou que o avião já estava dentro do território do Uruguai, quando essa pessoa foi lá e dentro do avião deu uma facada. Ué, não interessa que o avião estava no Uruguai. O avião não é de direito
público brasileiro, então é território por extensão em qualquer lugar do mundo. Então onde é que esse crime vai ser julgado? No Brasil, de acordo com qual lei penal? A lei penal brasileira, conforme eu já havia ensinado. Vamos lá então? Alternativa A, Mário poderá ser responsabilizado, segundo a lei brasileira, com base no critério da territorialidade. Certo ou errado, turma? Certíssimo A. É o famoso território por extensão. Vamos ver os erros das outras, porque analisando as erradas, nós também estamos estudando. Então, ó, B de bola. Mário poderá ser responsabilizado, segundo a lei brasileira, com base no critério da extraterritorialidade negativo. É território por extensão. Extraterritorialidade é o artigo 7º. É quando o crime ocorre fora do Brasil, tanto do nosso território físico, como do nosso território por extensão. Certo? Então, não é caso de extraterritorialidade, é caso de território por extensão. Cuidado com a pegadinha. C de casa. Mário poderá ser responsabilizado, segundo a lei brasileira, com base no critério da extraterritorialidade. Claro que não. É território por extensão, OB. Pô, vamos lá. E a D de dado? Mário não pode ser responsabilizado pela lei brasileira, pois o crime foi cometido no exterior e nenhuma das causas de extraterritorialidade se aplica ao caso. De novo, não é extraterritorialidade, é território por extensão. De novo, galera, o artigo 7º do Código Penal, que trata da extraterritorialidade da lei penal, ocorre quando o crime foi cometido fora do nosso território físico e fora das hipóteses de território por extensão. Aí é extraterritorialidade, que pode ser incondicionada nas hipóteses do artigo 7º, inciso 1, combinado com o parágrafo 1º, ou condicionada nas hipóteses do artigo 7º, inciso 2, combinado com o parágrafo 2º, ou ainda pode ser condicionada quando for um crime praticado por estrangeiro contra brasileiro fora do território nacional, mas essa terceira hipótese, que também é condicionada, você tem que combinar as condições do parágrafo 2º do artigo 7º com as condições do parágrafo 3º também do artigo 7º, tá bom? Dá uma lida, se não entender, me avisa por e-mail. Beleza, doutores? Vamos lá, rumo à aprovação. Nós acabamos o tema aplicação da lei penal e já nesse bloco nós daremos início ao tema mais cobrado no exame da OAB, que é a teoria do crime. Então deixa eu só relembrá-los um pouquinho da teoria do crime. Aqui no Brasil prevalece, segundo a FGV, que faz a sua prova, a banca responsável, que o Brasil adotou em relação ao conceito analítico de crime, o conceito tripartite, ou seja, crime é todo fato típico, antijurídico e culpável, certo? Então, dentro do Brasil, segundo a FGV, isso é divergente na doutrina e na jurisprudência, então a gente tem que entender como que a nossa banca se posiciona. E a FGV, nessas mais de 20 provas anteriores, ela já deixou claro para nós o que, turma? Que para ela, crime é todo fato típico, antijurídico e culpável. O conceito tripartite, portanto, né, o conceito analítico de crime, teoria tripartite, tá bom? Então, olha só, doutores, presta atenção. Você vai observar agora a quantidade de questões sobre a teoria do crime que nós iremos fazer junto, tá? Então a gente vai estudar agora o fato típico. Dentro do fato típico a gente vai separar um pedacinho para o erro de tipo, tá? E depois nós vamos estudar ainda a ilicitude, né, a anjuridicidade e também a culpabilidade. Galera, dominou isso, você tem das 6 de penal pelo menos 2 questões na prova da OAB. Você está falando sério, professor? Faz as provas anteriores que você vai descobrir que eu estou falando a verdade. Só de fato típico já caiu pelo menos uma em cada prova e às vezes chegaram até a cair 2 conforme você vai observar. Claro que a ideia não é só fazer questões do fato típico, tá? Do primeiro elemento do crime. Mas você vai ver que agora nós vamos tranquilamente ficar nesse bloco e no próximo bloco só realizando questões de fato típico.
tá bom? Então, professor, vamos lá, vamos com tudo? Vamos. Lembre, o fato típico, como regra, ele é formado por 4 elementos. Fato típico é formado pela junção de conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Então, dentro do fato típico, você tem que conhecer a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade, tá bom? Conforme forem aparecendo as questões, eu vou explicando elemento por elemento do fato típico para você. Beleza, turma? Então vamos lá. Questão de número 3, galera. A questão de número 3, tá? Vamos lá, então. Retirada exatamente, tá? A questão número 1 do fato típico retirado do exame 3 da OAB. Vamos lá, turma. Pedro, não observando seu dever objetivo de cuidado na condução de uma bicicleta, choca-se com um telefone público e o destrói totalmente. Nesse caso é grifa. Correto afirmar que Pedro. Então vamos lá, professor. Por que essa questão está dentro do fato típico? Então vamos lá. O primeiro elemento do fato típico é a conduta. Se você não sabe, decore esse conceito. Sem esse conceito, você não tem chance na prova da OAB. Conduta, vou falar rapidinho, ó, é toda ação ou omissão humana, vírgula. Consciente e voluntária, vírgula. Dolosa ou culposa, dirigida a uma finalidade. Vou repetir. Conduta é toda ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dolosa ou culposa, dirigida a uma finalidade. Esse é o conceito de conduta. Ô professor, mas onde é que entra aqui? Ó, então, o Pedro, ele teve uma ação humana? Teve. Ele estava, pedalando na sua bike, na sua bicicleta, né, turma? Isso. Quando ele perde o controle e se choca com o telefone público, que acaba o quê? Sendo totalmente destruído. Essa conduta do Pedro foi consciente e voluntária? Foi. Ele tinha consciência do que ele estava fazendo. E ninguém estava obrigando ele a pedalar. Ele estava pedalando porque ele quis. Então, a gente tem uma ação humana, consciente e voluntária. Certo? Só que agora vamos ainda para o final. Dolosa ou culposa. Veja, vamos lá, vamos pensar um pouquinho. O Pedro tinha dolo. Quando eu falo de dolo, eu tenho que ir lá no artigo 18, inciso 1 do Código Penal. O Código Penal nos traz o dolo direto e o dolo eventual. Como assim, professor? Vamos lá. 18, inciso 1. Crime doloso é quando o réu quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo. Tiago, deixa eu entender, deixa. Quando o réu quer o resultado, dolo direto. Quando o réu não quer o resultado, que é previsível para qualquer pessoa, ele também está prevendo, mas ele é indiferente, ou seja, ele assume o risco de produzir o resultado, isso é o dolo eventual. Certo? Então aqui no caso, ele queria destruir o orelhão? Não. Ele era indiferente para a destruição do orelhão? Também não. Claro que não, a prova falou que ele assumiu o risco, que ele estava prevendo que ele poderia bater no orelhão e mesmo assim ele é indiferente de quebrar o orelhão e continuou pedalando? Não, então aqui não houve crime doloso. O que houve aqui foi um crime culposo. Por que é um crime culposo, professor? Aonde é que está escrito culpa? Culpa está no artigo 18, inciso 2 do Código Penal. Crime culposo é quando o réu é imprudente, negligente ou imperito. É isso que está no artigo 18, inciso 2 do Código Penal. Tiago, me explica. Sim, ó. No nosso dia a dia, para ter crime culposo, entenda, você precisa de 2 elementos. No nosso dia a dia, nós temos deveres. Dever de cuidado objetivo é o que está escrito aqui, ó. Nas nossas relações sociais. É aquele dever que não é imposto para o Tiago, para o Rodolfo. É imposto para qualquer pessoa. É isso que nós chamamos de dever de cuidado objetivo. E observem, queridos, que quando que você desrespeita esse dever de cuidado objetivo que é imposto a qualquer pessoa? Quando você é imprudente, quando você é negligente ou quando você é imperito.
Mas para que haja o crime culposo, não basta que o réu desrespeite esse dever de cuidado objetivo, que nós chamamos de inobservância do dever de cuidado objetivo. O resultado produzido por ele tem que ser previsível, não só para ele, mas para qualquer pessoa. Então, para ter crime culposo, eu preciso de 2 elementos. Primeiro elemento, né, a inobservância do dever de cuidado objetivo e também a previsibilidade objetiva do resultado. Tá? Tá, professor. Então, aqui, se ele estava, então, se ele não estava observando o seu dever de cuidado objetivo, ele estava sendo imprudente. Então, ele destruiu o orelhão, ele praticou um dano. Mas um dano doloso ou culposo? Culposo. Mas então é crime. Calma. Vê o artigo 18, parágrafo único do Código Penal. O que fala o artigo 18, parágrafo único do Código Penal? Ele fala assim, ó. Crime culposo só existe se houver expressa previsão legal. Existe crime de dano culposo? Existe? Não! Não existe. Então, por mais que ele tenha uma ação humana consciente e voluntária culposa, ele pode responder por esse crime? Não, porque esse crime não existe. Certo? Então vamos lá, turma. Olha lá, alternativa A. Ele deverá responder pelo crime de dano simples, somente. Errado, esse crime é só doloso. E a conduta do nosso amigo Pedro foi o quê? Culposa. B de bola. Deverá ser responsabilizado pelo crime de dano qualificado somente. Errado. Errado. O dano, seja simples, seja qualificado, ele é um crime doloso. E a gente viu que o Pedro agiu com culpa. C. Deverá ser responsabilizado pelo crime de dano qualificado sem prejuízo da obrigação civil de reparar o dano. Claro que está errado, não tem crime de dano. Qual é a certa? D de dado. Não será responsabilizado penalmente. É a D que está correta. Por que, professor? Porque não existe crime de dano culposo. Veja, de novo, todos os crimes são presumidamente dolosos. Crime culposo a gente só pune se houver expressa previsão legal. Existe crime de dano culposo? Não. O crime de dano, abre o seu Código Penal no artigo 163, lê. Vê se existe dano culposo. Não, não existe. Então ele não será responsabilizado. Tá bom, galera? Vamos lá, questão 2. Desculpem, vamos lá. Exame 5. Jefferson, segurança da mais famosa rede de supermercados do Brasil. Ele percebeu que João escondeu em suas vestes 3 sabonetes no valor aproximado de R$ 12. Ao tentar sair do estabelecimento, entretanto, João é preso em flagrante pelo segurança, que chama a polícia. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Galera, a questão 2, ela quer que você conheça a tipicidade. A tipicidade que é, dentro do fato típico, o 4º elemento. Tiago, não entendi. De novo, nós estamos estudando o primeiro elemento do conceito analítico de crime, que é o fato típico. Fato típico que é composto por 4 outros elementos. Quais são eles? Fato típico é igual conduta, mais resultado, mais nexo causal, mais tipicidade. Certo? Então essa é uma questão de tipicidade. Tiago, o que é tipicidade? Para você entender o que é tipicidade, a primeira coisa que você tem que entender, o que é tipo penal. Tipo penal nada mais é que a mera previsão de existência do delito pela norma penal. Não entendi, professor. Quando você pega do artigo 121 do Código Penal para frente, você tem vários tipos penais. Vários. Como, por exemplo, o homicídio, o estupro, o furto, o roubo, o latrocínio, a extorsão e vai embora. Uma pancada de tipos penais. Então, quando a lei penal fala que determinada conduta é crime, isso é um tipo penal. E o que é a tipicidade? Então, vamos lá. Hoje, com a adoção pelo Brasil da teoria do direito penal constitucional, nós temos 2
tipos de tipicidade. O primeiro tipo de tipicidade é a tipicidade formal. O que é a tipicidade formal? Tipicidade formal é o mero enquadramento. Em outras palavras, é o mero encaixe. Em outras palavras, é a subsunção da conduta do réu no tipo penal. Tiago, em outras palavras, me explica? Explico. Tipicidade formal é você pegar a conduta do réu e conseguir encaixar em algum dos crimes do Código Penal. Se você olhar a questão anterior que a gente fez do Pedro, do dano culposo, por que não dá para punir o Pedro? Porque não existe tipicidade formal. Pega a conduta dele, ele por imprudência danificou um orelhão. Certo? Você consegue encaixar em algum tipo penal? Você consegue? Existe dano culposo? Não, não existe. Por isso que você respondeu na letra D que não tinha crime. Por quê? Por ausência de tipicidade formal. Certo? Beleza? Agora, veja a questão. O Jefferson subtraiu coisa alheia móvel. Ele subtraiu o quê? 3 sabonetes no valor aproximado de R$12. Beleza, professor. E aí? E aí que você vai entender agora. Olha que questão interessante. Se o Jefferson subtraiu coisa alheia móvel, você consegue encaixar a conduta dele em algum tipo penal? Consegue. Qual tipo penal? O furto, o artigo 155 do Código Penal. Porque ele teve uma ação humana consciente e voluntária dolosa. Então você consegue encaixar a conduta dele no tipo penal? Consegue. No furto. Então existe tipicidade formal. Mas existe tipicidade material? Professor, o que é tipicidade material? Tipicidade material é exatamente a existência de efetiva lesão, ou pelo menos, Rodolfo, uma ameaça de lesão ao bem jurídico protegido, tutelado pela norma penal. Ô professor, deixa eu entender, deixo. O Brasil não permite mais que se punam condutas que não tragam lesão ou pelo menos uma ameaça de lesão ao bem que é protegido pela norma penal. Então, Tiago, o que afasta a tipicidade material? O princípio da bagatela, o princípio da insignificância. Professor, como é que eu vou saber se dá ou não dá para aplicar a bagatela? Depende do caso concreto. O Supremo criou 4 vetores, certo? Para aplicação da bagatela. Precisa saber decor. Lembra? Lembra? Ó, a ordem dos fatores não altera os produtos. Como assim, Tiago? Eu vou te dar uma regrinha para decorar os vetores do STF. Você pode encontrar as palavras trocadas, mas você vai entender que não dá para errar. Ó, a Mari casou com o Prol. O que significa Mari? Mari significa mínima, ausência, reduzida e ínfima. Certo? E o que é Prol? Periculosidade, reprovabilidade, ofensividade e lesão ou lesividade. Junta. Mari, Prol. Então fica, ó, mínima, periculosidade. Certo? Ausência de reprovabilidade, reduzida ofensividade e ínfima ou inexistência de lesão ou lesividade. Em outras palavras, como regra, quando é que esses vetores vão estar preenchidos? Em primeiro lugar, prevalece que o réu não pode ser reincidente, prevalece que não pode ter violência ou grave ameaça contra a pessoa, prevalece que não pode ter rompimento de obstáculo. E, por último, o valor não tem um valor específico, é um valor subjetivo, depende da condição econômica da vítima, para você ver se o que foi subtraído dele é ou não é ínfimo para ele. Tá bom? Tiago, mas eu já ouvi falar de valor. Valor é só para crimes tributários. O que é crime tributário? Os crimes da Lei 8.137 de 90, sonegação fiscal. 168A do Código Penal, que é apropriação indébita previdenciária. 337A do Código Penal, sonegação indébita previdenciária. E o 334
caput do Código Penal, que é o crime de descaminho. Cuidado, contrabando não aplica, é só para o descaminho. Qual é o valor da bagatela? Por força de decisões do Supremo Tribunal Federal, calcados na portaria 75 de 2012 do Ministério da Fazenda, o valor é de R$20 mil. Então, nos crimes tributários, se o valor for menor ou igual a R$20 mil, sustente bagatela na prova da OAB. Tá, vamos fazer a questão. Vamos lá. A prova falou que o João subtraiu 3 sabonetes no valor aproximado de R$12. Vamos lá. O João é primário ou reincidente? A prova não fala. Então a gente presume que ele é primário. Qual foi o crime? Foi furto. Teve rompimento de obstáculo? Não, porque o furto foi simples. A prova fala que foi furto. Teve emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa? Também não. E o valor é de R$12. E quem é a vítima? A rede mais famosa de supermercados do Brasil. O que é R$12 para a rede mais famosa de supermercados do Brasil? Não é absolutamente nada. Moral da história. O que você vai alegar para o seu cliente, para o João? Princípio da bagatela, princípio da insignificância. Princípio da insignificância que exclui a culpabilidade? Não. Exclui a ilicitude? Não. Exclui o fato típico. Qual elemento? A tipicidade. Mas formal ou material? A tipicidade material. Então a bagatela não reduz a pena, ela absolve, porque ela torna o fato materialmente atípico, porque exclui a tipicidade material. Vamos lá? Alternativa A. A conduta de João não constitui crime. Legal. Uma vez que este agiu em estado de necessidade. Não. A prova falou. Em estado de necessidade? Não. A conduta de João não constitui crime, uma vez que o fato é materialmente atípico. Certo ou errado? Certo, é a B de bola que é a correta. A bagatela exclui a tipicidade material, turma. C. A conduta de João constitui crime, uma vez que se enquadra no artigo 155 do Código Penal, não estando presente nenhuma das causas de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade, razão pela qual ele deve ser condenado. Errado. D. Embora sua conduta constitua crime, João deve ser absolvido, uma vez que a prisão em flagrante é nula, por ter sido realizada por um segurança particular. Jesus Cristo, que absurdo. A única correta é a B de bola. Bagatela exclui a tipicidade material. Beleza, galera? Estamos encerrando esse bloco. No próximo bloco damos continuidade aos nossos trabalhos. Fiquem com Deus. Luta que vai dar certo. Intelecto. Até daqui a pouco. Tchau.